Você que está ligado na automação industrial e já entendeu que precisa conhecer mais sobre esses componentes que compõem a automação como um todo, este vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Intenção. Mas o pessoal está perguntando bastante pra gente o que é esse tal de intenção. Intenção ainda tem tensão com C cedilha, né? Na verdade é o seguinte, nós escolhemos esse nome para nossa série porque o intenção, qual que é a intenção, por exemplo, desse dispositivo? A intenção dele é fazer o controle de temperatura, né? Só que o intenção, efetivamente, para nós aqui, está sendo o IN, que acarreta para nós, traz para nós corrente nominal, e o tensão com C cedilha, que é um sinônimo de propósito, ou seja, qual é o propósito desse dispositivo? Qual é o propósito desse dispositivo aqui? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e, é lógico, ative o sininho de notificações e não esquece de deixar um like no nosso vídeo de hoje para você receber todos os vídeos que a gente publica semanalmente, bacana? Eu me chamo Everton Moraes e no vídeo de hoje então nós falaremos um pouco sobre as entradas e saídas analógicas. Eu vou te mostrar aqui o que são e qual é o propósito, qual é a tensão das entradas e saídas analógicas de um CLP. Bacana? Quando a gente fala de entradas e saídas analógicas, eu quero voltar um pouco aqui assim na nossa ideia de automação industrial e lembrar que a automação não é mecanização. Tem um vídeo falando sobre isso. A automação é quando a gente consegue substituir sim o homem pela máquina, mas desde que o sistema consiga ser sensível ao processo. Logo, isso significa que só vai ser automação quando a minha máquina consegue identificar, por exemplo, o peso de uma peça, a temperatura de um forno, por exemplo, ou mesmo consiga fazer com que, em função de um status da máquina, eu consiga dar um sinal para o inversor de frequência, aumentar ou diminuir a velocidade do meu motor elétrico, da minha esteira e assim por diante, tudo bem? Então, automação é quando é sensível. Mas onde é que entra nesse caso a entrada e saída analógica? Você já deve ter escutado falar em outros vídeos sobre as entradas e saídas digitais, não é verdade? As entradas e saídas analógicas, elas vão permitir com que você consiga, através de uma variação de tensão ou de corrente, controlar um processo, ou uma máquina, ou um equipamento. Vamos supor aqui, tendo em mãos, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, aqui ó, as entradas analógicas, que é esse cartãozinho que vocês estão vendo aqui comigo. Então, nós temos uma entrada, essa aqui é a saída. Aqui, agora sim. A entrada analógica, eu tenho aqui um cartão de entradas analógicas, que obviamente eu vou conectar isso ao meu CLP, e esse é um modelo, tá, de cartão de entrada analógica. E como é que ele é conectado? Ele é conectado aqui, ó. Eu vou tirar essa tampinha aqui, e eu coloco, tá vendo que tem as conexões lá dentro? Eu coloco o meu cartão de entrada aqui, pronto. Eu já posso fazer a programação dele com essas entradas analógicas. E o que é que eu vou receber aqui nas entradas, por exemplo? Vamos imaginar o processo, deixa eu colocar ele aqui do lado. Vamos imaginar o seguinte processo. Você tem uma esteira que você precisa, vamos falar do Correios, vai. O Correios tem uma esteira lá e ele precisa direcionar para os caminhões as caixas que, somadas entre elas, vão dar, na verdade, o peso ideal para que aquele caminhão possa transitar nas estradas. A gente sabe que os caminhões têm um peso limite para atender, né? O peso e volume, vamos falar só do peso por enquanto. Então eu tenho uma esteira que faz o controle do peso e ele manda esse peso através de um sinal elétrico para o meu, quem? CLP. Mas vamos parar para pensar, como que esse sinal do peso chega no CLP? Porque se a gente for pôr na concepção geral da comunicação como um todo, o peso não é simplesmente um contato fechado. Ah, tem peso e não tem peso. Não é isso. Eu tenho que falar se é 100 quilos, se é 150 quilos, se é 15 quilos, se são, por exemplo, 300 quilos aquela caixa ou aquele produto, não é verdade? Então, nós utilizamos um sinal de comunicação, que pode ser por tensão ou por corrente, normalmente por tensão 0 a 10 volts, tá? Ou você vai encontrar também 2 a 10 volts esse sinal, que, vamos supor, 0 a 10 volts. 0 volts quer dizer que não tem peso nenhum, 0 quilos, e 10 volts, 1 tonelada, por exemplo. E aí uma regrinha de 3 você descobre
de que 3 volts, por exemplo, vai representar para você 300 quilos, por exemplo, e assim por diante, tá bom? Nem sei se essa conta deu certo aqui, mas você entendeu, bacana? E aí, o que você vai ter, na verdade, é que uma variação de tensão que vai chegar no seu CLP vai te trazer informações para a sua programação, de maneira com que você, dentro da programação do CLP, possa fazer o quê? Uma associação ali da programação como um todo para acionar uma saída ou acionar um alarme ou algo do gênero. No caso aqui, nesse nosso exemplo dos caminhões do Correios, né, nós teríamos, na verdade, um sinal para avisar que o caminhão já chegou no seu limite máximo de carga. Ou se não, um sinal que faria com que os produtos que estavam na esteira 1 começassem a não ir mais para a esteira 1, porque já deu o peso do caminhão, vai para a esteira 2, e depois vai para a esteira 3, e depois volta para a esteira 2, depois volta para a esteira 1 e assim sucessivamente. Ou seja, em função de um sinal da entrada analógica, que veio com variação de tensão ou corrente, eu tive essa decisão interna na minha programação. Eu falei dos níveis de tensão, né, e aí nós temos os níveis de corrente também, que pode ser de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Normalmente, você vai encontrar os sinais de 4 a 20 mA sendo utilizado, tá bom? Evita-se na comunicação analógica utilizar, muitas vezes, muitos casos aí, o valor zero como referência, 0 volts ou 0 miliamperes. Por quê? Porque o zero fica flutuando, então é um problema às vezes. Então a gente utiliza de 2 a 10 volts, com o valor zero sendo 2 volts, ou 4 miliamperes como o valor zero do 4 a 20 miliamperes. Por quê? Porque aí eu não tenho um valor flutuando, não é zero, né? É um 2 fixo, tudo bem? Isso é a entrada analógica, né? Que está aqui, ó. Só que da mesma maneira que eu tenho a entrada analógica, eu também vou possuir, vou até tirar daqui, a gente coloca aqui, ó, a gente coloca aqui as nossas saídas analógicas aqui no nosso CLP. Eu tenho aqui um cartãozinho de saída analógica, né? Esse cartão de saída analógica vai fazer o seguinte pra gente, deixa eu colocar ele aqui, ó. Nesse exemplo meu, eu tenho apenas um cartão que é de 0 a 10 volts, tudo bem? Ele não tem a saída em corrente, ou seja, em miliamperes. E aí, nós vamos ter, por sua vez aqui, uma possibilidade de enviar um sinal que vai flutuar de 0 a 10 volts. Em outras situações, outros modelos, vai poder ter a corrente também, de 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, tá bom? Mas, nesse caso, vai flutuar de 0 a 10 volts, de maneira com a qual eu possa controlar algum dispositivo externo. Que dispositivo pode ser esse, Everton? Talvez tenha sido a sua pergunta. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, um inversor de frequência. Sabe o inversor de frequência? Deixa eu pôr aqui na frente da tela, pra você ver aqui, ó. O que esse cara tem aqui em comum que a gente pode utilizar na parte de comunicação analógica? Ele não tem entrada do potenciômetro. A entrada do potenciômetro está apta para receber 0 a 10 volts, nesse caso pelo menos, tá bom? E aí, a maioria deles também não tem essa possibilidade, tá bom? E aí o que você vai ter é o seguinte, o CLP enviando um sinal de 0 a 10 volts que vai controlar o inversor. Logo, eu consigo, por exemplo, no processo produtivo, fazer o controle de velocidade da minha máquina em função da minha saída analógica. Olha só que bacana, né? Muito bom, né? E aí eu trouxe, por exemplo, um exemplo aqui, nem ficou redundante isso agora, né? Mas eu trouxe um exemplo de dispositivo para você conectar na saída analógica do seu CLP. E eu também trouxe aqui um dispositivo para você utilizar como referência, para você conectar na entrada analógica do CLP. Esse controlador de temperatura possui uma saída analógica que eu posso enviar para a minha... Logo, ó, vamos lá, vamos associar isso direito. Ó, a saída analógica dele vem na entrada analógica do meu CLP, faço o controle através da minha programação, tratamento da informação e tudo mais, eu ativo a minha saída analógica e vai para o meu inversor de frequência. Poderia fazer isso. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido aqui o conceito de entrada e saídas analógicas. Basicamente, essa é a concepção geral. Esta foi a nossa série Intenção, ou seja, o propósito das entradas e saídas analógicas para você entender na prática como é que funciona, tá bom? Vamos fazer o seguinte... Eu vou deixar aqui também um convite que eu estou fazendo para você, que nós vamos fazer um webinar sobre CLP, né? Então, tudo sobre CLP, a gente vai fazer na prática mesmo, vai ser na próxima quinta-feira, e eu te convido aí para que você possa participar com a gente. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, ou em algum lugar desse vídeo aqui, mas está na descrição também, e você vai participar com a gente. O webinar é gratuito, tá? Uma transmissão, uma aula ao vivo, e você vai poder participar lá comigo. Tudo bem? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!